Tá precisando trocar as coroas da sua bike? Não se preocupe, você não vai ter que comprar lá fora, porque tem no Brasil e elas são fabricadas por aqui mesmo. O Nelson da Notable usinou todas as peças da Raspa em CNC e ficou tudo perfeito. Mas o trabalho diário da empresa dele é a fabricação de coroas e peças de transmissão de bike e também de moto. Nelson, as suas coroas de reposição são fabricadas com a mesma tecnologia, os mesmos materiais, um super acabamento anodizado com gravação a laser, igual às gringas, né? Não deve nada. Como que você chegou nesse nível? Deve ter demorado, né? Demorou, Edu. A gente começou com a usinagem das coroas de moto, né? Primeiro, há mais ou menos uns 17, 18 anos atrás. Fizemos bastante coroas para o mercado de motocicleta, que era um nicho na época. E depois a gente conseguiu ver uma brecha na questão das bicicletas, né? Então começamos aí a usinar as primeiras coroas de bicicleta há mais ou menos 12 anos atrás. Olha. Né? Então, e é que nem você falou, a tecnologia que a gente usa e material é o mesmo das gringas lá. Então a gente acaba tendo uma qualidade no mínimo igual às importadas. Nelson, descreve pra gente aí quais são os passos da fabricação de uma coroa. Edu, a coroa é fabricada da seguinte forma. A gente recebe um blank, que chama, que é um pedaço de chapa maciça. Essa chapa tem várias espessuras diferentes de acordo com a coroa que você quer produzir. Esse blank ele vai numa fresadora CNC e a partir de um desenho 3D você transforma esse desenho em uma leitura de máquina, em uma linguagem de máquina, e o CNC ele vai esculpindo a peça, né? Então ele vai removendo o material até deixar a coroa na geometria e no formato e nas dimensões que a gente precisa. Então, às vezes, por exemplo, para você ter ideia de quanto material é removido, às vezes a gente pega uma chapa de 700, 800 gramas e a coroa fica pesando 150. Nossa, tira então, muito. O resto é scrap, é sucata, né? E faz uma face de cada vez. Exatamente. Tem uma primeira operação que é feita de um lado, depois de toda ela usinada de um lado, ela vira e faz o lado de trás dela. Então, todas as coroas, elas sempre têm duas operações, porque sempre vai ter usinagem nos dois lados. Eu vi lá no seu showroom muitas e muitas coroas, né? Tipo um mostruário, assim, tinha coisa pra caramba. Quantas são atualmente? Edu, a gente tem lá hoje em linha mais de 300. É mesmo? E só que dessas 300 não se repete nenhuma uma da outra, mas existem tipos diferentes para usos diferentes. Claro. Então vamos dar um exemplo aí, para as coroas de bicicleta de estrada Speed, deve ter uns 30, 40 modelos diferentes. São as indexadas. São as indexadas. Para mountain bike, a gente tem as indexadas e as de uma velocidade. Né? Que é essa aqui. Que é essa daqui. Para quem não conhece, essa aqui é a coroa Narrow Wide. Ela tem dentes de espessuras diferentes para combinar com aqueles vãos da corrente, né? Tem um vão mais estreito, um mais largo. Então, além de que ela é mais alta, quantos? 25%, 20% mais alta? Mais ou menos isso daí. E é a coroa ideal para usar no fora de estrada, porque não cai, ela fica super presa, super engatada, ocupando todo o espaço da corrente, mesmo aquelas chicotadas não desengata. Mas desculpa que eu te interrompi. Imagina. Que mais? Tem as de BMX. Tem as de BMX, essas narrow wide, tem as BCD, que é para montagem no pé de vela, na aranha do pé de vela, e tem as de montagem direta, que a gente chama direct mount, que você monta direto no pé de vela. Tem mais uns 70, 80 modelos só de direct mount, porque aí tem para o encaixe da SRAM, da Shimano, da Cannondale. Anos assim, diferentes, grupos diferentes. E aí o leque vai abrindo de uma forma que até a gente
ficou assim impressionado, né? E tá toda hora vindo bicicleta com BCD diferente, montagem diferente. E cada vez abrindo mais e tendo mais opção, né? Edu, inclusive tem uma informação muito importante para vocês aí que estão a fim de comprar uma coroa nova para bike. É no que se refere ao offset das coroas de montagem direta. É muito importante você, antes de comprar a coroa, saber qual é o offset da coroa que já está montada na bike que você vai substituir. Porque são 3 offsets diferentes. Mas isso já vem anotado na coroa? Na coroa já vem anotado. O offset ele varia de 3 a 6, então, aliás, de 0 a 6. Então é offset 0, que é a coroa reta, retinha. A de 3, que ela é um pouquinho inclinada, e a de 6, que é mais ainda. Isso tudo para obedecer um negócio que a gente chama de chain line, que é o direcionamento da corrente em relação à coroa, em relação ao cassete de trás. Então é muito importante você acertar o offset da coroa. Se isso aí não for observado, a bike pode começar a cair corrente ou não querer parar numa determinada marcha. Sabe quando você está nas maiores engrenagens do cassete, você pedala para trás, a corrente desce? É porque isso aí tem a ver, né, com esse offset. Tem a ver com offset, isso mesmo. Fora os capivara que aparecem lá pedindo peças diferentes, né, para bike rebaixável, quais são os projetos mais desafiadores aí? Qual foi a coroa mais complexa que você já fez? Olha, o que foi mais trabalhoso para a gente desenvolver foram as coroas indexadas das bicicletas de speed, de estrada. É mesmo? Elas são muito precisas, e existe uma engenharia ali que não é de qualquer jeito que é feito. Então, cada faceadinha, cada lapidada que tem no dente, ele tem um motivo para estar ali, né? Então, eu fiquei ali uns 6 meses só estudando as coroas indexadas de marca boa para entender o funcionamento da indexação para poder aplicar a mesma tecnologia nas nossas coroas. Porque tem uma série de rampas, né, para guiar a corrente e os puxadores, né, aqueles pininhos. Exatamente. A coroa indexada, ao contrário da coroa de uma velocidade da narrow wide, ela foi desenvolvida para a corrente sair dela e entrar nela. Então, toda essa geometria e os pininhos de indexação que tem ali envolvido é justamente para facilitar e sincronizar a troca de marchas entre a coroa pequena e a grande. Naquela conversa que a gente teve aquele dia, você estava explicando que de acordo com o tamanho da coroa e até mesmo a combinação da coroa grande com a menor, esses pinos podem variar, né, de posição e também de quantidade. Explica pra gente como é que é isso, porque é um assunto interessante. A gente não faz ideia de que tem tanta tecnologia em alguns pequenos rebites. É isso mesmo, Edu. A gente faz lá essas coroas em 4 kits diferentes. E as coroas maiores, elas não coincidem o posicionamento dos pinos de indexação em nenhuma entre elas, né? Então, para cada coroa existe uma posição do pino certa para usar com a coroa pequena correta também. Não adianta você, por exemplo, pegar num kit nosso, colocar uma coroa 53 com uma interna 34, que não é recomendado. Ela vai funcionar bem com a 39, porque ela foi desenvolvida para trabalhar 39 e 53. E assim, da mesma forma, acontece com todas as outras variações de kits e medidas. E esse repeteco, né, de ter várias posições, ou mais ou menos, são os pontos em que pode facilitar a troca de marcha. É exatamente. Se escapar de um, pega no outro. É exatamente isso. Então, a posição do rebite, se esse daqui coincidir da corrente estar com um elo mais fino aqui, o mais grosso vai estar aqui. Então ela vai pescar a corrente. Também, essa distância também é precisa. Também é precisa. Ela vai pescar a corrente e vai mandar a corrente da coroa de baixo para a coroa de cima. Edu, então repara que nos dentes ele tem um desenho para poder convidar a corrente para encaixar. É um rebaixo, né? É uma lapidação nesse dente, parece que ele está afiado, né? Sim. Então isso daqui ajuda a corrente a encaixar nos dentes, porque se você não tiver esses rebaixos ora
na parte de dentro, ora na parte de fora, na posição correta, a corrente nunca vai encaixar de forma que ela fique segura na hora que você for pedalar. Inclusive tem um grande rebaixo aqui que para a corrente ser pega por esse rebite, ela tem que estar bem encostada. Então existe uma cava aqui para ela entrar, né? Exatamente, a espessura dela exatamente nessa posição, ela é diminuída de forma a poder que a corrente ela se desloque um pouco mais para a direção da coroa grande. Bom, com tudo isso que você explicou, com tantos detalhes particulares, né, para cada um dos projetos, ninguém pode misturar essa relação, né? Tipo, tirar essa 39, botar uma coroa com outra quantidade de dentes ou de outra marca, porque aí nada mais vai bater, né? É isso mesmo, Edu. É um assunto polêmico, né? Porque tem muito ciclista e atleta que eles gostam de customizar a relação, né? Às vezes colocar uma 53 com uma 34, né? Mas é um pouco complicado, porque o conjunto de peças, não só nossos, né? Mas como as outras todas importadas também, elas são dedicadas para usar a 53 com a 39, por exemplo. Se ele troca de 39 para 34, por exemplo, toda essa indexação já não vai bater mais. E com um agravante, né? A corrente ela pode ser pescada por um dente que não tem o rebite. E isso pode vir a danificar a coroa, quebrando o dente. Fora a questão de ela não ficar mais precisa a troca. E desgaste. Desgasta, dá problema. Então, assim, o ideal é sempre usar o conjunto inteiro. 39, 40, 53 ou a 50, 34 e assim por diante. A troca acaba acontecendo, mas fica aquela... Não é aquela coisa instantânea, né? Quando a gente tá... Não é preciso, exatamente. Com a bike no ar aqui, né? Na manutenção, exato. Você tá num gás assim, você faz a troca em uma fração de segundo, né? Pá. Aí já não é rápido assim, não, né? Fica aqui uma briga de gato ali na relação. Nelson, muito obrigado pela aula. Deu para entender exatamente como funciona isso. É bastante complicado, né? Você deve ter demorado bastante para chegar nisso, né? Para chegar nessa precisão que vocês têm hoje e dominar toda essa coisa da troca. E obrigado por mais uma coroa personalizada que eu estava precisando mesmo. Eu que agradeço, Edu. Eu acho que você é um cara bacana, você faz a diferença e, pô, essa missão que você carrega aí é demais, levar informação pro povo aí, é isso aí mesmo que tem que fazer. E eu é que agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo mais essas dúvidas aí. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos.